Ok, pessoal, chegamos então, enfim, aqui nas entrelinhas de sexta-feira, né, onde o Ricardo vai trazer aqui sobre mais um simbolismo da festa judaica e todo o seu significado, mostrando, né, que o povo de Deus, quais são as características, a festa do Purim. E depois, né, vai encerrar com um apelo aqui, o pastor Marcelo vai falar um pouco, né, sobre, diante de tudo que foi colocado aqui, América, Babilônia, a Igreja Adventista, nós temos lá, como ter certeza, né, que a Igreja Adventista é a Igreja do Remanescente. Ok? Então, vamos começar aqui pelos slides. Bom, ufa, finalmente, sexta-feira, estudo adicional, vamos lá, agora vamos trabalhar o Purim e a aplicação dos elementos finais. Primeiro, tem um mitzvot do Purim. Né? Purim é uma festa comemorativa, não é propriamente assim como as 7 festas proféticas nós já trabalhamos, né? Mas não, é uma festa comemorativa, não é propriamente um cessar. Eles comemoram a vitória, eles lembram daquela vitória lá atrás, e também dentro do judaísmo tem essa questão de que vão lembrar de uma vitória lá na frente, como a Mashiach vai vir, justamente para declarar essa vitória, assim como essa vitória foi declarada por Mardoqueu. Então vamos lá, os mandamentos, o que se comemora no Purim, só para a gente ter uma ideia. Primeiro mandamento, primeiro mitzvah, ouvir a leitura da Migilat Esther, no caso o livro, é lido, é relembrado. Isso é muito importante, essa noção de que nós temos que entender as nossas raízes, buscar as nossas raízes judaicas, ir até a Torá. E não é só qualquer coisa nova, qualquer coisa que denote mais estudo, o pessoal fala, mas o importante é a prática. A prática de quê? Você não sabe nem o que praticar, não tem nem o conhecimento. Muitas vezes está praticando errado por falta de conhecimento. Então veja bem, isso faz parte de relembrar, estudar. O segundo mandamento, dar presente aos carentes, é o matanot lá evalunim. Isso aqui é praticar a tzedakah. Veja bem, a tzedakah já está dentro também da festa do Purim. Dar presente aos carentes. Agora, terceiro mandamento, enviar presente e elementos para os seus amigos, o Mishnat Manot. Então, não é só tzedakah, tem um sentido de congregar a igreja festejando essa vitória junto. Aqui, veja, aqui, vamos dizer aqui o lado de fora e aqui o lado de dentro. Então, é uma festa inclusiva. Quarto mandamento, refeição festiva no dia do Purim, o Sedat Purim, né? Ou seja, é festa, é para comemorar mesmo. Uma vitória que já foi, uma vitória que virá. Agora aqui, o que se comemora no Purim? Vamos lá. A Megillah, isso é, o livro de Esther, é o único entre os livros da Torá que não contém uma única menção ao nome de Deus. Isso no nome em hebraico. Isso na versão em hebraico. O Purim é justamente isso. Ele não age justamente para ter aquela revelação divina. Purim é uma palavra, esse pur aqui, ele significa sorte. Purim significa sorte. Originalmente era uma festa pagã que foi introduzida dentro do judaísmo e que foi tornada com simbologias santas, vamos dizer assim. E o livro de Esther não tem justamente para dar aquela coisa poética. E finalmente Deus se revela e muda a sorte, porque a forca que foi construída para enforcar Mardoqueu, ela acabou sendo utilizada para enforcar Amã. E Deus é revelado, assim como será revelado no final dos tempos. Qual que é a verdade central do livro? A gente encontra Esther 6,13. Ele contou a Amã, a Zeres, sua mulher e todos os seus amigos, tudo quanto que tinha sucedido. Então os seus sábios, Zeres, sua mulher, disseram: se Mardoqueu, diante de quem já começasse a cair, era a semente dos judeus, não prevalecerá contra eles, antes certamente cairá perante eles. Essa é a mensagem central. Não importa como a situação esteja difícil, não importa o que... Deus vai salvar o seu povo. Deus vai salvar os remanescentes que estão em Emuná, conectados a Yoshua, que é o remanescente. E aqui é aquela conotação de Israel. E a gente vê lá, em Romanos, e assim toda Israel será salva. Está em Romanos 11. Como está escrito, de Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. A gente tem aquela noção do Israel espiritual. Aqui eu coloquei aquela coisa da árvore que é enxertada, da oliveira que é enxertada. Esse Israel espiritual é composto por judeus também. É composto por judeus e é composto também por gentios. E esses gentios, eles são judeus porque têm emuná
no Messias. Por isso esse todo Israel que está no livro de Romanos. Então não se cria uma nova igreja, ou novos fundamentos, né? Na verdade é uma continuidade. Lembra da igreja que identifica, que ela revela para aquele rei estrangeiro a sua identidade judaica? Então essa identidade judaica que está na Bíblia, está no Antigo Testamento e está no Novo Testamento, que foi escrito integralmente por judeus. Vamos lá, próximo slide. E quem é judeu, continuando. Olha só, a questão é a seguinte: tem gente que fala o seguinte: não, há uma quebra de linha narrativa lá em Romanos 11 e que lá se refere ao Israel étnico. É incrível que eu já ouvi, infelizmente eu ouvi isso dentro da igreja. E estudando judaísmo nazareno, escutei o inverso de um judeu de nascimento. Isso foi uma coisa que me entristeceu muito. Um adventista falando que aquele todo Israel é o Israel étnico e que Israel espiritual não cabe ali no contexto de Romano, e um judeu de nascimento dizendo que o judeu é aquele que tem a fé em Yoshua. Fiquei, de certa forma, decepcionado, não com o judeu, obviamente, com o nosso colega cristão. Vamos lá em Romanos, vamos ver como isso está na Bíblia, sim, só não está escrito Israel espiritual. Romanos 2,9: porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circunciso o que o é exteriormente na carne. E o apóstolo Paulo segue no 29: mas é judeu o que é no interior, e é circunciso o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Vamos lá, mais coordenados agora. Então a gente tem uma aqui, mas tem mais importantes. Continuando, quem é judeu? Romanos 9:6. Não que a palavra, e aqui a palavra é rema, é aquela palavra que fala no coração, aquela palavra que fala depois. E não a palavra de Deus que haja faltado ou decaído, porque nem todos os que são de Israel são israelitas. Veja, nem todos que são de Israel são israelitas. Novamente, não está falando de Israel étnico, bem próximo do capítulo 11 aqui, ó. Agora, aqui, o 9:7. Nem por serem descendentes de Abraão são todos filhos, ou por serem semente de Abraão, nem por isso são todos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Daí continuando, isso é, não são os filhos da carne que são filhos de Deus, mas os filhos da promessa feita a Abraão, promessa feita na pessoa de Isaque, é o filho da promessa, são contados como descendentes. E aí continua, agora a gente faz aqui vamos para Gálatas, saímos, mas o apóstolo Paulo escreveu também, e sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão. Então quem é descendente de Abraão? Quem é da semente de Abraão? Quem é judeu? Aquele que é de Cristo, aquele que está em Cristo, aquele que está firme, vinculado ao Messias. E esse povo, nos eventos finais, lá na frente, ele vai ser liberto, assim como Esther foi, assim como Mardoqueu foi. E a festa do Purim, ela será comemorada, isso estudando a Torá, estudando o livro de Zacarias, a gente chega a essa conclusão, inclusive depois que Jesus voltar. No milênio lá no céu, vai ser comemorada esta vitória, porque o Messias vem para trazer vitória para o Israel, para o seu povo, para o Israel espiritual, que é aquele povo que tem fé no Mashiach. Bom, pessoal, e agora para encerrar então, as entrelinhas de sexta-feira, passo aqui a palavra para o pastor Marcelo. Pastor, diante de tantas coisas, tantos pontos de vista que a gente teve aqui, conflitos internos, conflitos externos lá que a gente tem, como a gente tem certeza que esse movimento, que nasceu lá em 1844, consolidou em 1864, e que hoje é uma igreja, como o pastor falou, que aqui no Brasil tem crescido bastante, que a verdade que ela tem pregado, tem transformado realmente a vida das pessoas, como ter certeza que esse movimento é um movimento verdadeiro, um movimento do coração de Deus. É claro que, para concluir assim de maneira perfeita e bíblica, nós teríamos que fazer um estudo bíblico pelo menos com 10 versos. Eu vou lembrar de 2, certo. Ok? Então, o primeiro deles está em Apocalipse 14, quando um anjo passa pelo meio do céu, chamando as pessoas. Esse anjo tem o evangelho eterno para ser pregado às pessoas, o evangelho eterno. Ele chama as pessoas para adoração. Ali em Apocalipse 14, você tem a mesma fórmula do quarto mandamento. E ele diz assim, para as pessoas temerem a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E ali diz,
e adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas. É a mesma fórmula do quarto mandamento. Ele está retornando a mente das pessoas de novo para a adoração, voltando para a adoração. É interessante pensar que todos os mandamentos têm uma lógica. Não matar, eu não preciso ser cristão para não matar. Não roubar, não preciso ser cristão para não roubar. Tudo tem uma lógica na lei. O sábado não tem uma lógica. Por quê? O sábado só vai ter uma lógica se eu entender realmente que Deus, o Criador, é real, existe, e que Ele santificou esse dia, correto? Então, porque Ele pede isso, eu vou fazer porque Ele pede. Não tem uma lógica, porque pela lógica eu descansaria o dia que fosse melhor para mim. Mais conveniente. Mais conveniente. Eu até poderia racionalizar, dizendo, se Deus me ama tanto, Ele quer o que é melhor para mim. Isso. E o melhor para mim essa semana é o domingo. Semana que vem vai ser na segunda. Enfim, eu poderia criar a cada mês ou a cada semana. Tem como que é? Sábado lunar. Exatamente. Uma coisa assim. Isso. Tem várias ideias que nós podemos... Agora note, a lei de Deus, ela tem um centro. O sábado é um mandamento que só faz sentido se você crê que Ele é o Criador. Como Criador, terminando a sua obra, Ele diz, esse dia está separado, santificar para um propósito, separar para um propósito, para vocês me adorarem, para vocês lembrarem que eu sou o Deus de vocês. Note, outro texto que nós podemos lembrar é o clássico texto de Apocalipse 12. Aqui a igreja ela é perseguida pelo dragão, e no final, no verso 17, nós podemos citar de cor, está escrito: irou-se o dragão contra a mulher e foi fazer guerra, pelejar contra os restantes da sua descendência. Quem são eles? Quais são as características? Como a gente sabe que essas Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Ele não está falando aqui os que guardam os mandamentos da besta, os que guardam os mandamentos que eles querem, são os mandamentos de Deus. Então, não tem como fugir dessa grande verdade. Salvos somente pela graça. Mas depois de salvos pela graça, por que viver pecando? Por que viver quebrando a lei de Deus por simples capricho, vontade humana? Não. Salvos pela graça, como Paulo diz, mas agora, longe do pecado, fazendo a vontade de Deus. Por amor. E colhendo os benefícios. Exatamente. De se fazer a vontade Salvos de Deus. pela graça, obedientes por gratidão. Exatamente. Então, meu amigo, hoje em dia você nota uma juventude, você nota um povo dentro da igreja que, assim, se ele não gostou de uma coisinha que o pastor falou, ou de um membro que tratou ele mal, alguém que não cumprimentou ele na porta, ele não tem problema nenhum em ir lá para um outro movimento cristão. Ele está ali porque é legal, mas você que faz parte aqui do nosso público, de que assiste esse canal, eu imagino que você não seja assim. E se você for, você pode mudar. Note, Deus tem um povo. Esse povo segue esse livro, a palavra de Deus. E não é uma parte dele, é todo, ele aceita. Esse povo se esforça para fazer a vontade de Deus, não para se salvar, porque já está salvo, tenta fazer a vontade de Deus. E você precisa se unir a este povo, porque da mesma forma que Paulo diz que o Israel, só por ser da descendência de Abraão, poderia não ser o Israel, porque o verdadeiro Israel era uma questão, como você muito bem explicou agora há pouco no vídeo, da mesma forma podemos estar no movimento adventista, mas não sermos de coração. Então, termine esse programa e pense em como é o teu adventismo. Você está aqui porque é legal, você é um ativista, porque afinal de contas a Igreja Adventista oferece muita coisa para você fazer nos seus ministérios, você é um ativista talvez, ou você realmente é um adventista, você aguarda o advento de Cristo, entendendo que a lei de Deus, a verdade está sendo jogada por terra, ela está sendo pisada, os conceitos, a ideia de que tudo é relativo, mas você não, você segue fielmente, você segue firme, você está ali alicerçado na palavra. Desejo do nosso coração, o desejo de Deus é que você viva o adventismo por amor ao Senhor Jesus. Ele deu a vida para te salvar, para nos salvar, e nós podemos viver por Ele aqui. Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Nós queremos agradecer mais uma vez.
né, por ter aceito aqui o convite. Queremos agradecer também a Kellen, esposa do pastor, Que já ligou. porque já são 00:50, né, e os filhos estão lá precisando do pai, então é sacrifício para todos, né, para nós. Então, foi um grande prazer para mim, eu me senti honrado de estar aqui e Deus abençoe vocês nesse canal, continuem fazendo esse trabalho maravilhoso, promovendo o estudo verdadeiro e aprofundado da Palavra de Deus. Parabéns. Valeu, então, pastor. Nosso abraço para vocês, principalmente se assistiu todos os vídeos, não sei quantas horas de vídeo vai dar, isso aí tem que compilar depois. Entrelinha para os fortes. Realmente para os fortes. Mas nós sabemos que você é aquele povo que, como o pastor falou, que é curioso, que quer conhecer a palavra de Deus e mais do que isso, né, tem regozijo em conhecer a palavra de Deus. Dá prazer, né? Então, pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado pela sua paciência, obrigado por vocês comentarem, curtirem, se inscreverem e por mais, né, por compartilharem com seus amigos para que eles também gozem, né, desse conhecimento e dessas ideias e desses pontos de vista. Nosso muito obrigado e um abraço e nos vemos então na próxima lição desse trimestre. Tchau, tchau. Tchau, tchau.